Graça e paz, Shalom. Eu gostaria de conversar com vocês acerca do que é ser igreja, a partir dessa perspectiva, a partir das mensagens das cartas ao Apocalipse. E por que, mais uma vez, Fábio, você está assim, querendo falar acerca do que é ser igreja a partir dessas cartas? Visto que eu mesmo já ministrei cursos em igrejas acerca das 7 igrejas, e parece ser um tema assim tão já batido, repetitivo. Mas a verdade é que as mensagens contidas no livro do Apocalipse, e exatamente essas mensagens referentes às 7 igrejas, elas são mensagens atuais e que se atualizam sempre. Ainda mais hoje, nesse momento, nesse período, a igreja no século XXI. O que é ser igreja no século XXI? Como é que a gente pode se denominar de fato? Que rumos, que caminhos nós estamos tomando enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja do Senhor? Então o livro do Apocalipse se torna muito rico quando a gente se enxerga, quando a gente, como através de um espelho, a gente vê a nossa própria cara, vê a nossa própria face. Então o livro do Apocalipse tem inúmeras riquezas das quais a gente se apropria para a gente entender o nosso papel, o nosso chamado, a nossa vocação. Inicialmente, é um livro que tem muitas imagens, muitos símbolos, muitas figuras, e é um livro estudado por vários teólogos, de várias vertentes, cristãs, e eu acredito que cada um tem dado sua contribuição para a compreensão do livro. Mas, veja bem, o livro é carregado de mistérios. Mistérios esses que nós não vamos compreender na sua totalidade. Porque Paulo diz que é em parte que nós conhecemos, é em parte que nós profetizamos. Tudo hoje, em relação à igreja, é em parte. Porém chegará o dia em que tudo será uma revelação completa para nós. Então a gente se atreve, a gente se atreve a pensar no que está escrito. E que o Senhor nos conceda discernimento para que a gente não ultrapasse o limite da nossa própria compreensão. Que a gente fique humildemente diante da revelação que Ele nos propôs, e aquilo que entendermos, abraçarmos isso. E o que nós não entendermos, deixarmos a cargo mesmo do Pai. Há certas coisas que são da competência, épocas, estações, dias, enfim, são da competência dele, do Pai. Só a ele compete, de fato, explicar, por assim dizer, coisas que para a gente ainda está assim obscuro. Então o livro do Apocalipse, o que nós vemos são os homens fazendo mal aos outros homens, são esses fenômenos que estão se encadeando. Então nós vemos esses fenômenos que se encadeiam e que promovem as guerras, que estão promovendo crises econômicas. Aí nós vemos a fome, nós vemos a morte, nós vemos as dores, os ais, os gritos, os gemidos das angústias. Tudo isso que a gente lê, a gente vê no livro do Apocalipse. Apocalipse é revelação. O significado da palavra Apocalipse é revelação. E revelação é o que? É trazer à luz, é descobrir o que está encoberto, é puxar o véu, é revelar o que está por detrás. Então vai revelando tudo como mistério. É um mistério de Deus, mas é um mistério da qual Ele nos permite ser revelado. Ele permite ser revelado para nós. Então, conquanto existe esse lado que nós não compreendemos na sua totalidade, uma coisa é bem clara no livro do Apocalipse.
a despeito de todos os ais, de todos os gemidos, de selos sendo abertos, de taças sendo derramadas, de anjos com suas trombetas trombeteando nos quatro cantos da terra. O fato é que o que a gente discerne é que existe alguém que está no controle de todas as coisas. Não no sentido de um controle como se fosse uma programação de um software de informática. Ele está tudo bonitinho, tudo no seu lugar certinho, eu estou controlando tudo. Não. É no sentido de que ele está no controle de todas as coisas. É que ele está assentado no trono. É que o mundo não está sem o seu dono. O mundo ele não está perdido, solto. Ele não está sem alguém que vê o que está se passando na terra. Não é uma profecia fatalista, não. Há alguém que está sentado no trono e que está vendo todas as coisas. E isso é importantíssimo saber, porque o Apocalipse é a história final, é o capítulo final da história. Se eu quero entender como é que vai se encerrar a vida no planeta Terra, como serão os finais da história, como é que vai ser o último capítulo, aqui está. Deus já está me falando, olha, o final de todas as coisas será isso aqui. E o que a gente vê nesse final é o controle absoluto que está nas mãos do Todo-Poderoso, do Elohim, do Adonai, do Deus Eterno, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Tudo cumprindo, tudo dentro do seu próprio projeto, do seu próprio desígnio. Isto é, nada escapou ou nada escapa dos olhos do Senhor. Então essa é uma maneira de você já iniciar, compreender a introdução aqui do livro do Apocalipse. Então, vamos ler? Vamos ler o primeiro capítulo. Estou abrindo aqui a Bíblia, que diz assim, o capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo. Então é uma revelação, é um apocalipse, é um descortinar que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados, bem-aventurados significa felizes, prósperos, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Isto é, ouve e você guarda essa palavra. Você deposita ela em você e não permita que essa palavra guardada ela se perca ou ela venha se dissolver. Guarda ela, porque o tempo está próximo. Então, João, as 7 igrejas, isto é destinado a quem? Essa mensagem quem são os destinatários? 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos e que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Que adjetivos, né? Que imagem, que afirmações fortes e tremendas acerca de Jesus. Fiel testemunha, porque ele é quem observa, ele é quem é a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ok. Continuando. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir,
o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer, depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia. Amém. Essa é uma mensagem de construção e de desconstrução. Mensagem de Jesus que constrói, mas também derruba. Por isso é tão importante neste momento, nesta época, essa igreja do século XXI se atentar às palavras do Senhor. O que nós vemos é uma grande mensagem de Jesus para a sua igreja, e não apenas para a igreja daquela época, não apenas para aquelas 7 igrejas, mas para a igreja como um todo, a igreja que estava viva naquela época e as demais igrejas que viriam a existir. E nós somos essas demais igrejas que vieram a existir após essas que estavam aí na região da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse. Então, quando ele diz, são uma mensagem direcionada, destinada às 7 igrejas da Ásia, e esse 7, o número 7, na cultura judaica, nessa visão judaica, o 7 simboliza perfeição, totalidade, plenitude. Em outras palavras, essa mensagem é para a totalidade das igrejas. Não é uma mensagem apenas para Esmirna, não é uma mensagem apenas para Filadélfia, para Pérgamo, para Éfeso, não. São para todos aqueles que assim se enxergam como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo. E é muito importante nós vermos essa revelação inicial de Jesus, que antes da profecia, do Apocalipse, da revelação, ser uma mensagem para o mundo, que é a partir do capítulo, se não me engano, é a partir do capítulo, deixa eu abrir aqui, capítulo 4, 5, principalmente do capítulo 5, antes de ter uma palavra universal, ele tem uma palavra para a sua igreja, uma palavra para aqueles que são povo dele. É como se Jesus quisesse dizer, olha, vocês não têm nada a dizer para o mundo, vocês não têm nada para dizer para quem está lá, enquanto vocês mesmos não tiverem a coragem de dizer a verdade para si mesmos, para se enxergar, para se ver, para se compreenderem. A igreja não vai ter uma mensagem de impacto para o mundo
enquanto essa mensagem não impactar eles mesmos, enquanto eles não forem tomados pela palavra da verdade. O mundo quer ouvir a palavra, deseja ouvir a palavra, mas a igreja muito mais, porque ela aqui, segundo Jesus, ela precisa de tratamento, ela precisa de correção, ela precisa voltar aos princípios, ela precisa retornar a adorar o Senhor em espírito e em verdade. É o que está dito aqui. João mesmo fica estarrecido, ele fica boquiaberto com as revelações referentes à igreja do Senhor Jesus. Mas nós ainda não vamos entrar nas igrejas, aqui é apenas a introdução. E está dizendo que o versículo 5, né, fala que Jesus é a fiel testemunha, porque ele é esse que está observando, primogênito dos mortos, soberano da terra. E o versículo, ainda no versículo 5, diz: aquele que nos ama, é aquele que nos ama. Isto é, eu vou desnudar vocês, eu vou falar acerca de vocês, eu tenho uma palavra para vocês, mas saiba de uma coisa, a minha palavra é carregada de amor. Um Deus que ama, um Deus que ama a sua igreja. Então, ele nos ama, né? E aqui está escrito que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então é um processo inteiro dessa construção de uma consciência que vai aprendendo a lidar com essas dimensões. Ele é o fiel, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o soberano da terra. E aí eu fico olhando para ele nessa sublimidade, soberano da terra. Ele é aquele que é o primogênito dos mortos. Ele é a fiel testemunha. Aí eu olho para mim e vejo a minha incapacidade, a minha desconstrução, a minha inadequação, as minhas doenças, as minhas infidelidades, as minhas traições, as minhas fraquezas. E o grande contraste, irmãos, é que isso me esmaga, me desanima, me deixa desiludido. Mas o grande contraste é que esse que fala comigo, fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra, ele me ama. Ele ama você, ele ama todos nós, ele nos ama. Né? Ele nos ama, é um verbo amar, né? Ele está amando, ele vos ama, ele continua amando, é um presente contínuo aqui o verbo. Que coisa linda, gente. Ele nos ama e é porque ele nos ama é que ele pode falar com toda a propriedade aquilo que será tratado nas suas cartas para nós. Ele nos ama e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não apenas tirou, né? O verbo também está aqui contínuo. Ele não apenas tirou, ele tirou ontem, ele tira hoje e vai tirar amanhã. É o Deus da nossa existência, da minha existência, da sua vida. Então, é impossível você não atentar à voz de um Deus que diz: eu falo com você. E aquilo que a motivação do que eu estou falando para vocês, igreja, é baseado em puro amor por vocês. Ele me ama. Ele ama você hoje. Nas alturas, como no abismo. Ele ama todos os dias. É o soberano dos reis da terra. Mas é um Deus que está enternurado. Ele é cheio de amor. Ele está dizendo: vinde a mim o cansado, sobrecarregado e humilde de coração. Porque eu vou tirar o jugo, eu vou tirar o peso. Então, é isso. E ele também nos faz nos enxergar. Está aqui no versículo 6. Ele nos faz nos enxergar. Porque ele nos constituiu reino e sacerdotes. E eu acho isso forte, eu acho isso bonito. Isso é muito importante nós conhecermos. Né? Quem somos nós? O que é a igreja no século XXI? O que são pastores em pleno século XXI? O que são o corpo de Cristo espalhado na terra em pleno século XXI? Quem somos nós? Como nós podemos nos definir? Como nós podemos nos chamar? Tem muitas coisas, muitos adjetivos
para mim, principalmente discípulos, discípulos de Jesus. É muito interessante sermos chamados de evangélicos, e evangélico só vale a pena ser chamado de evangélico, porque evangélico significa, denota que você carrega conteúdo do evangelho. Então, se eu carrego conteúdo do evangelho e somente do evangelho, então sim, é digno eu ser chamado de evangélico. Porque se eu me denomino evangélico, mas não carrego o evangelho, eu sou uma própria falsidade, né, encarnada. Então eu sou evangélico porque eu creio no evangelho e vivo o evangelho, quero viver o evangelho. Agora, infelizmente, ser evangélico hoje é motivo de desdém, de piada, de muitas outras, né, ideias, né? Infelizmente, ser evangélico, a verdade é, ser evangélico hoje não significa ser do evangelho. Essa é a mais pura verdade. Então, não é apenas saber quem eu sou. Ah, eu sou igreja, eu sou evangélico, ou eu sou protestante lá de Lutero, né? Do século XV, não é isso? Se não me engano. Né? Lutero afixou lá na Catedral de Wittenberg as 95 teses, e aí a partir disso foram considerados na Reforma Protestante os protestantes, evangélico, protestantes, cristãos, mas a melhor palavra que se denomina, que a gente pode ter uma identificação mais profunda é discípulo de Jesus. Eu posso ter 50 anos de ministério, de pastorado ou de igreja, enfim, mas eu sou discípulo, continuo discípulo, jamais posso deixar de ser discípulo de Jesus. Então não é apenas quem nós somos para nós, mas quem nós somos uns para os outros. Há uma música do Fruto Sagrado que se chama O que na verdade somos. O que na verdade somos. Olha o título da música. O que na verdade somos. O que você vê quando me vê? Olha que pergunta, que letra da música. O que você vê, meu irmão, quando você me vê? Boa pergunta. Você já perguntou isso para você mesmo? O que o outro vê quando ele me vê? Porque quem nós somos uns para os outros? É aí que aparece o significado de ser igreja. E o que é ser igreja, gente? A gente diz, eu sou igreja, você é igreja. É verdade, eu sou igreja, você é igreja. Mas a igreja é essa comunidade comunidade humana, né, que aguarda com esperança, com júbilo, né, aquilo que para o resto da humanidade é uma ameaça. Para a humanidade é uma ameaça, porque há muitas pessoas que quando verem vão se lamentar. Lamentação, choro, gemido. E João está dizendo, quando ele vê isso, a reação é oposta. Ele diz, amém, certamente. Algo que ele estava aguardando. Então a igreja são esses que esperam com alegria, com júbilo, né? Essa revelação total da graça, a volta de Cristo, a volta de Jesus. Porque esse Jesus é algo que eu aguardo, que eu espero. Eu não estou construindo reino na terra. O reino tem que ser eterno, tem que ser para a vida eterna, tem que ser invisível. Quando isso se instala em você, meu irmão, quando isso explode dentro de você, aí sim, você chora com os que choram, mas o teu choro ainda é carregado de esperança. Você se alegra com os que se alegram, porque sabe que a alegria do Senhor também é a nossa força. Você vai trabalhando como se você estivesse apressando a volta do Senhor. Sabe que Ele vai chegar a qualquer momento, a qualquer hora. E eu quero ser encontrado como um servo trabalhando na sua grande seara, como seu mordomo, como seu filho. Isto é, expressando o reino de Deus. É isso que nós vamos ver. Vocês são reino. E vocês são sacerdotes. Como reino e sacerdote do Cristo eterno, do sumo sacerdote eterno, a gente dá pão para quem tem fome, a gente dá água para quem tem sede, a gente cobre o nu, a gente aconchega, a gente agasalha, a gente visita. Como está lá escrito em Mateus 25. Como a gente trabalha como se a gente pudesse resolver todas as coisas, sabe? Facilitando a vida das pessoas, falando do Evangelho, brigando pela justiça de Deus, lutando pelas causas certas.
Porque ele está dizendo aqui, bem-aventurados são aqueles que leem. E lendo, eles estão guardando. E Jesus disse que aquele que ouve as palavras deles, que guarda e pratica, é semelhante àquele homem que construi a casa sobre a rocha. Que pode vir qualquer tempestade, mas ela não será abalada, vai ficar firme. Então eis que venho com as nuvens, todo olho vai me ver. Todos verão as tribos da terra, todos os povos vão se lamentar sobre ele, mas a resposta de João é, enquanto está todo mundo se lamentando, eu estou dizendo amém, certamente, vem mesmo, Senhor, vem mesmo. Eu já estou aqui preparado para ser ceifado para o celeiro eterno. Para uns é cheiro de morte, irmãos. Para outros é aroma para a vida. Ele vem com as nuvens, todos se lamentarão, mas a gente está dizendo amém, Senhor, amém, seja assim. Então, é assim que é essa constituição da igreja. Ela é reino. Reino de Deus na terra, é a igreja. Por isso, não tem que ser reino pessoal, não é reino da arrogância, não é reino de enriquecimento pessoal, não é reino de escândalos, é reino de Deus. Reino de Deus, gente. E o reino de Deus, conforme lá em Lucas 17:20, diz exatamente que o reino de Deus não está aqui, não está acolá, não está ali. Não os cigais, essas pessoas que vão dizer que o reino é aquele mover, é o que está acontecendo ali. É o reino. Não vá, não dê crédito a isso, porque o reino de Deus está dentro em vós. O resto é blá, blá, blá. Vocês são o reino de Deus. 1 Pedro lá, capítulo 2, versículo 9, diz exatamente isso. Fala que ele nos constituiu reino e sacerdotes também. Né, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né, tá dizendo isso e fala que nós somos esse reino dele. Então o reino de Deus está constituído em nós, nós somos o reino de Deus, está em nós. Não veio com visível aparência, né? Então esse reino está instalado dentro de mim, do meu coração, dentro de você, né? Enfim. Então, qual é a constituição da igreja? A igreja, a gente pode, a partir do que nós lemos, a igreja é feita, é constituída de pessoas em cujos os corações o reino está instalado. Não tem nada a ver com expansão numérica de reino de Deus, é crescimento numérico da minha denominação. Tem pessoas pastores, que vivem essa neurose obsessiva de que preciso fazer da minha igreja a maior igreja do Brasil. Quero que a minha igreja tenha templos em todos os estados e cresçam, e esteja em cada esquina, esteja uma coisa assim doentia, patológica. Gente, isso é neurose. Isso aí é doença narcísica. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Crescer é saudável. Mas até vou usar aqui uma ilustraçãozinha, porque a igreja e os grupos da igreja são chamados de células. E você sabe que a célula, quando ela cresce demasiadamente, sem controle, ela se torna câncer. Então uma igreja que cresce descontroladamente, sem uma direção do Espírito Santo, ela não é sal e luz, ela é câncer. Então ela trabalha contra, de fato, o Evangelho. Por isso você vê igrejas, enfim, tão envolvidas com política, pastores, cantores que se tornam deputados, assim. Olha, quem tem chamado, quem é evangélico e tem um chamado político, é uma outra história. Mas vá em seu próprio nome. Não chegue lá e diz que você está ali porque você é pastor, porque você é um apóstolo, um bispo, foi Deus quem mandou você ir para lá. Para com isso. É idiotice você fazer isso. Vá em seu próprio nome, não faça isso. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus não está aí no Senado, na Câmara. Não é aí. Você, como um deputado cristão, você pode trabalhar muitos projetos benéficos para a população. Não é só para a família, não. Não é só uma bandeira que se ergue, não.
É para a população, é para todos, independente de cor, de gênero, de qualquer que seja a situação que o ser humano esteja vivendo. Você está ali para beneficiar o ser humano. Aí você, se assim não pensar, se não for isso, se a tua questão for, não, a gente tem que tomar o poder, temos que ter muitos evangélicos no Senado, na Câmara, temos que criar um partido político cristão. Meu Deus, que tragédia, que desgraça. Que desgraça isso. Essa é a verdade. Você se torna empedernido, né, que eu disse, se torna arrogante, se torna insensível, se torna triunfalista, achando que você aí está melhorando alguma coisa, você está atrasando. Não tem nada a ver. É reino e sacerdotes, porque a igreja é essa comunidade humana aqui na terra, que carrega essa consciência do reino, vive como sacerdócio porque aponta Cristo, mostra Cristo, aponta para a cruz, para a redenção, aponta o caminho para homens caídos, homens falhos. Sacerdócio e reino é uma igreja que é feita por gente de Deus, carrega isso instalado no coração, na vida. Ora aos céus dizendo, Pai, seja feita a tua vontade como a tua vontade é feita nos céus. Porque tem que existir isso, tem que ser assim. Eu sou sacerdote de Deus aqui na terra, porque eu aponto para os homens o caminho. Eu faço intermediação no sentido de que eu os levo à presença daquele que é o único sumo sacerdote da vida. Vocês estão entendendo? Então é isso, se você quiser ser sacerdote e reino, irmão, construa pontes de misericórdia. Engula a língua ferina. Encha essa mesma língua de graça. Cubra o pecado do seu próximo com amor. Do contrário, é tudo blá blá blá. É retórica, é discurso decorado. E a gente tem uma contribuição imensa para fazermos hoje, enquanto igreja. João está dizendo aqui, no versículo 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Como é que ele é, como é que a igreja é como constituição histórica na terra? É feita de companheiros, companheiros na tribulação, no reino, na perseverança. Então quem são vocês? Somos companheiros, somos amigos e carregamos o testemunho de Jesus. Amigos mesmo, gente, é amigos, não é safadeza não, ministerial, não é política ministerial, não é hipocrisia ministerial, não é desonestidade com os irmãos, não, é irmão de tribulação, que está próximo, sem máscara. Não, companheiro, o significado da palavra companheiro é aquele que compartilha o pão. É esse que está junto, que está presente, que mesmo que não tem nada a dizer, mas está ali com lágrimas, companheiro na tribulação. Que se a igreja não puder ser a igreja que é companheiro nas lutas, nas adversidades, na tribulação, gente, se a igreja não puder ser isso, de que ela adianta existir? A gente, irmão, se encontra para quê no domingo à noite, na quinta-feira, na quarta, na terça? A gente se encontra para quê? Para a gente dançar umas músicas, para a gente bater umas palmas, para a gente ouvir os hinos bonitos da moda, para a gente ouvir essa tendência aí completamente mística, uma música mística cristã que nós estamos ouvindo aí, moveres e movimentos, para a gente se entreter. Não, 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 a gente não está aqui para isso. Não é essa a verdadeira razão, de fato a nossa motivação, mas é se a gente encontra irmãos para dizer, estou contigo, meu irmão. Vamos adorar junto? Vamos. Está passando problema? Estamos. Então sou companheiro teu nessa tribulação. Conta comigo, com a minha ajuda, com a minha oração, com a minha contribuição, com o que eu posso fazer para te ajudar. Se você é o vaso quebrado, eu quero te ajudar a você encontrar os cacos que você deixou pelo caminho e refazer a sua vida, refazer seu ministério, refazer a jornada, em nome de Jesus. Porque amanhã quem pode estar arruinado sou eu e eu precisarei de você. Eu precisarei de um companheiro na minha tribulação.
E Jesus diz lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Enquanto isso, a gente vai dando testemunho de Jesus. Não é de nós mesmos, como a igreja faz, é testemunho de Jesus, é pregar o evangelho, é sem mostrar o endereço. O único endereço é o caminho para o céu, é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o socorro, Ele é a saída, é Ele. Não é esse evangelho mimimi que nós estamos ouvindo aí. Esses pastores que apareceram aí, nós vamos falar sobre eles ainda, nas cartas que a gente vai tratar. Então, a constituição da igreja na história, gente, é feita daqueles que vão celebrar o futuro, porque tem perseverança, tá aqui, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, aqueles que não desistem, aqueles que sabem que aquele que perseverar até o fim será salvo, vai receber uma coroa de glória, vai receber vida eterna, vai se assentar com ele no trono, vai estar com ele, porque venceram, porque apesar de lutas externas, lutas internas, decidiu não desistir. Essa é a igreja de Jesus. Ok? Então o evangelho, gente, Jesus vai me preparar para a vida, vai me preparar também para a morte, vai me preparar para a cura, como também vai me preparar para morrer sem cura. E se eu morrer sem cura, eu não vou morrer questionando, blasfemando, duvidando, eu vou morrer ainda em fé, dando glória a Deus. Porque prepara você para saber como para não saber. Vai preparar você para o apocalipse, para a revelação, como para o mistério. Isto é, vai preparar você para o que der e vier. Por quê? Porque você já sabe quem é o Cordeiro de Deus, já sabe o final da história. O Apocalipse é o final da história, já nos contada antecipadamente. Eu sei como vai ser o final. E o final eu já sei quem é o princípio, quem é o fim. Eu sei quem é o alfa, quem é o ômega. Então pode vir o que vier, venha o que vier, eu vou estar nas mãos daquele que vai me fortalecer todos os dias. Gente, isso é ser igreja, isso é a alma da igreja, ok? Então eu não quero me estender muito, a minha intenção era fazer um vídeo de no máximo 40 minutos, e talvez até passe um pouquinho, porque a gente acaba falando além. Mas eu sei que tem muita coisa será ainda tratada nas questões das cartas da igreja. Jesus faz uma autodescrição, aliás, João, né? João faz uma autodescrição de Jesus, porque ele o vê de uma maneira, ele ouve uma voz e quando ele se vira por causa dessa voz, ele dá de cara com os candeeiros, vamos entender o que é isso também, mas ele faz uma descrição de Jesus e a descrição dele não é literal, porque ele não tem palavras para descrever o que está vendo. Então ele usa imagens, figuras, ou talvez símbolos, enfim, daquilo que é a compreensão dele naquele momento. Está dizendo que Jesus, está aqui versículo... versículo 13, no meio dos candeeiros, um semelhante e tal. E ele vê que esse filho do homem está com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, uma vestimenta sacerdotal, é o sumo sacerdote, é aquele que nos faz entrar no Santo dos Santos, no santuário do Altíssimo, na presença do Senhor Adonai, do Todo-Poderoso. Ele é que nos leva, e isso é mediante o seu sangue, somente através do seu sangue. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outra marca, não há outro selo entre Deus e os homens, senão o sangue de Jesus. Está ali uma cinta, um vestes cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A cabeça dele, como é que é? Como é que ele descreve? Brancos como a alva lã, como neve. Uma pureza, uma coisa limpa, puro, mas que também denota uma experiência, bagagem de vida. É alguém que nada mais traz surpresa, que nada mais o assusta. Ele é abalizado, experiente, ele sabe de tudo e de todas as coisas. É alguém que você pode ter todo tipo de instrução. Ele tem experiência, por isso essa figura do cabelo branco. Como os olhos, como chama de fogo.
esse chama de fogo que é importantíssimo, né? Que eu sou eternamente flagrante diante dele. É um pastor que prega muito isso. Ele fala: olha, nós somos sempre flagrantes diante de Deus. Eu estou nu diante dele. Somos flagrantes, permanentes diante dele. Porque os olhos dele vê todas as coisas. Os olhos como chama de fogo. Porque é um fogo que depura, que penetra, que sabe de tudo. Então, irmão, não tem como eu me esconder dele, do olhar dele. Ele está me vendo neste momento, está vendo você nesse instante, ele te conhece. Um fogo que penetra no nosso interior e queima tudo. Ele tem esses olhos como chama de fogo. Olha que expressão quando ele olha para os olhos de Jesus. Como é que eu descrevo isso? Os olhos dele é como uma chama de fogo. Que graça, que poder. Ele diz também, os pés semelhantes ao bronze polido. Bronze polido. Isto é uma imagem de um Jesus que tem força nos pés, que deixa marcas, que tem peso, que tem... Enfim, ele pisa em cima e passa. Ele não está nem aí, ele tem força. Bronze polido como refinado numa fornalha. Olha que imagem de Cristo, que coisa poderosa. Qual inimigo espiritual vai se atentar contra ele? Existe uma figura, um banner que colocaram Jesus numa quebra de braço com Satanás. Uma figura aí, um banner que passa por aí. Jesus tendo quebra de braço com Satanás. Mas que figura mais idiota, me perdoe. Coisa boba. Jesus quebra de braço, que é o Deus eterno, com a criatura. Jesus, ele não mede esforços com ninguém. Ele não mede. Ele afirma a sua soberania. Ele dá um sopro e Satanás acaba, ele cai por terra. Porque esse tem um bronze, os pés como bronze, ele pisa em cima, esmaga, achata. E aí ele diz também, a voz dele, meus irmãos, é voz como de muitas águas. A própria geografia lá da ilha de Patmos, né? Porque João está preso ali por causa da palavra do testemunho de Jesus, porque ele está pregando o evangelho, porque ele está preso nessa ilha, porque ele não olhava para os Césares, para os imperadores, e dizia que eles eram os senhores, os reis, os soberanos. Né? Ele olhava para Jesus e dizia, não, Jesus é o rei, Jesus é o Senhor. E era uma mensagem subversiva, era uma mensagem que incomodava esse poder que estava ali, do Império Romano. Então ele foi preso. E é uma ilha, a ilha de Patmos. Então as ondas que se chocavam contra as pedras, contra as rochas, tinha aquele barulho que nós conhecemos um pouco. Aí João diz, olha, a voz dele é essa voz como de muitas águas. Então a voz de Deus, a palavra de Deus que fala, uma palavra de Deus que não se cala, uma palavra de Deus que está aí para sempre. E Hebreus diz que no passado Deus tinha falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hoje, nos últimos dias, Deus nos fala por intermédio do seu Filho Jesus. Então, obrigado Isaías, Zacarias, Ageu, Abraão, obrigado Moisés, obrigado todos esses, Davi, todos esses, obrigado pela palavra de Deus e os ensinos que vocês nos deram. Mas a voz única que eu tenho que ouvir hoje é a voz de Jesus. Porque eu não sou discípulo de Moisés, eu não sou discípulo de Davi, eu não sou discípulo de Abraão, eu não sou discípulo de nenhum dos profetas, eu sou discípulo de Jesus. É dele. E até as mensagens dos profetas, de Abraão, de Moisés, ganham ressignificado na boca de Jesus. Por isso que o Sermão da Montanha, Jesus diz, olha, está escrito, eu, porém, vos digo. Você vê que há um outro significado. Porque a voz dele não se cala, não se para. E nos últimos dias, o autor de Hebreus nos diz, nos últimos dias Deus nos falou através do seu Filho. Então é o Filho que eu tenho que ouvir, esse que tem a voz como de muitas águas. E o rosto dele, gente, é um rosto como o sol, ilumina toda a terra.
É forte isso, porque é o sol, o rosto brilhava como o sol na sua força. Você consegue olhar para o sol? Impossível. Ele está dizendo que era impossível contemplar o rosto dele porque brilhava como o sol. E ilumina toda a terra. Né? E interessante que nós somos os candeeiros. O candeeiro também tem a sua luz, tem a sua força. Então a gente só é candeeiro por causa desse que ilumina a gente também. Então, finalizando, já passei do tempo, quando ele entra aqui na questão dos anjos, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, ele diz que essas 7 estrelas são os 7 anjos de Deus. Ou os anjos de Deus, né? Mas são anjos de Deus humanos. E eu vou dizer para você por que não é anjo espiritual. E apesar que existe muita interpretação, mas esse anjo aqui, ele faz parte do corpo da igreja. Ele está ali, ele está ouvindo. E o anjo recebe repreensão. O anjo tem que se arrepender. Se o anjo não se arrepender, ele vai ser removido. Se o anjo ele está ali para ensinar, o anjo está ali para ser essa figura que representa o próprio Deus. Então é impossível ser um ente espiritual, mas é apenas um ente humano que está ali. Ok? Eu não vou me estender muito por causa do tempo, mas aqui está dizendo que esse anjo aqui, ele é o pastor da igreja, é o presbítero da igreja, é o bispo da igreja, é aquele quem lidera, é aquele que está ali ensinando, é aquele que está ali como voz de Deus, ele está como mensageiro. Anjo, olha só, o que é anjo? Anjo é mensageiro. Anjo é mensageiro. Quem é o pastor da igreja? Mensageiro. É a mídia, é o meio, ele carrega uma mensagem. Então a palavra de Deus na igreja não era um anjo que descia do céu e pregava, era um homem escolhido, as pessoas reconheciam o dom dele e o elegiam. Isso está na igreja lá de Atos. Então esse anjo precisa de repreensão, de arrependimento. Por isso é um homem, é ser humano. E diz que o mistério dos candeeiros de ouro são esses candeeiros são as 7 igrejas, está aqui no versículo 20. E lá no versículo 13, quando João olha para aquele, quando ele se volta para ouvir a voz de quem falava, ele dá de cara com os candeeiros no meio, olha só, no meio dos candeeiros, e já sabemos que os candeeiros significam as 7 igrejas, no meio das igrejas está aquele que é o Cordeiro de Deus, o Filho do Homem, dizendo, olha só, as minhas igrejas pensam que eu não estou no meio delas, mas eu estou sim. Aqueles que pensam que a igreja são deles, um dia a ficha vai cair. Um dia vai ser descortinado para eles que a igreja não era deles, a igreja sempre foi minha. E presta atenção, há igrejas das quais eu não tenho identificação alguma. Muitas igrejas que estão aí, eu não tenho identificação com elas, mas eu reconheço uma coisa, são igrejas de Jesus. Se elas estão fazendo a obra de Deus corretamente, amém. Se elas não estiverem fazendo a obra de Deus corretamente, um dia o Senhor delas vai cobrar delas, vai requerer delas o que elas fizeram, porque é a igreja dele. Então eu vou deixar nas mãos dele. Eu não vou, no máximo eu tenho que discernir a árvore pelos frutos. É o que Jesus disse. A gente só vai conhecer a árvore pelos frutos. Se você encontrou uma árvore, tem frutos bons? Ótimo. Encontrou uma árvore, esses frutos eles estão apodrecidos, não estão amadurecidos, ou eles estão estragados? Deixa comigo. Vai chegar um momento em que eles terão que prestar contas para mim. Porque esse Jesus, ele é aquele que está no meio, o versículo 13 diz, que no meio dos candeeiros. Ele é a fiel testemunha, não se esqueçam. Ele está observando, ele está vendo tudo. No meio dos candeeiros, ali estava o Filho do Homem. É a igreja dele. Então por isso eu tenho que ter todo cuidado, porque Jesus disse o seguinte, olha, na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro. Na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro. Está aqui na palma da mão de Jesus, as igrejas. Então, olha,
Seja uma igreja correta, coerente, evangélica, bíblica, cristocêntrica, e você receberá uma palavra de Deus de bem-aventurança em favor da igreja que você está servindo, que você está vivendo. Mas a igreja que não vive isso, que não está sendo assim, receberá do Senhor repreensão. E é disso que vai tratar as 7 cartas à igreja. Repetindo para a gente concluir, eu vou repetir. As igrejas da Ásia, elas se tornaram referências, elas se tornaram modelos para todas as igrejas. Então, meu irmão, igreja, eu vou nomear aqui, Igreja Universal, Igreja Sara Nossa Terra, Presbiteriana, igrejas batistas, igrejas Casa da Bênção, igrejas que agora a Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Deus é Amor, e todas as demais igrejas adventistas, metodistas, luteranas, todas as demais igrejas, elas estão incluídas naquilo que vai ser lido nessas 7 igrejas aqui. É uma mensagem para nós, não é uma mensagem apenas para a gente ler e viajar lá para trás, não. É para ser contextualizado hoje, aqui, agora. É a igreja do século XXI, a igreja de Jesus. Se eu quero ser relevante, se eu quero ser uma igreja missional, se eu quero ser uma igreja que me compreenda, entenda os meus passos, seja aprovada por Jesus, eu tenho que ter essa compreensão. Então aqui finaliza-se a introdução do livro do Apocalipse, capítulo 1.